Se você também sente que esse lugar que você vive hoje, ele já não pertence mais a você, você já não pertence mais a esse lugar, já não faz mais sentido você viver aí. Então se prepara porque esse vídeo, ele também é para você. Eu estou num processo de 180 dias para sair dessa comunidade que eu estou hoje. Sou muito grata por viver aqui, porém já deu tudo o que tinha que dar. E se você também está sentindo isso, está sentindo que a sua alma grita por mudança de alguma forma, você precisa sair desse local ou dessa situação que você se enfiou aí, que eu não sei qual que é, mas eu digo para você que tudo tem solução, né? Tudo tem solução. E eu vou te dar 5 passos que eu criei da outra vez que eu saí, né, da comunidade, saí de uma situação que eu não queria viver mais, para ir para uma próxima. E o terceiro passo, ele para mim é o mais importante e geralmente as pessoas desprezam, acham que não tem a necessidade ou nem chegam a pensar nisso, tá bom? Então anotei aqui, para não me perder, o primeiro passo é saber onde você está. Então, tem muita gente que se sente incomodado com o local onde vive, mas não tem a menor ideia de qual incômodo. O que é que se sente, o que é que te incomoda. Tipo, no meu caso é no geral, gente, é no geral. Obras intermináveis, muitos barulhos, estrutura, enfim, eu preciso de espaço externo. Aqui não tem como a gente ter um espaço externo. Já pensei em abrir uma parede aqui, dar lá para algum lugar lá no fundo, que eu não sei onde é, mas enfim, eu tenho necessidade de contato com a natureza, de árvores, sabe? De colocar o pé no chão, o pé na terra. Eu tenho essa necessidade. E aqui a gente não tem isso. Então é entender de fato onde você está e o que, que te incomoda aí nesse lugar, né? É a questão financeira, são as pessoas que você mora, que ainda tem isso, né? São as pessoas que você mora. Até o barulho de moto às vezes me chateia, mas é isso, a gente vive ali em comunidade, todo mundo junto, eu consigo compreender. Mas sou eu mesma, sabe? Não, sabe aquela coisa de relacionamento? O problema não tá com você, tá comigo? Então é isso. O problema não tá com o outro, o problema tá comigo. Eu aqui já não suporto mais. Então eu sinto a necessidade de sair. Tem pessoas que você pergunta para ela o que é que te incomoda aí, não sabe dizer. Ah, eu não sei o que é. Então tente anotar os pontos, o que é que te incomoda no local onde você vive. E aí nós temos o segundo passo que você tem que saber onde você deseja estar, para onde você deseja ir. Qual o passo que você deseja de mudança? Você deseja viver sozinho, morar sozinho numa casa, sei lá, hoje de repente você mora com seus pais, hoje você quer morar só. Você tem o desejo de morar na natureza, numa roça, numa área urbana. Qual é o seu desejo? Porque não existe lugar ruim nem lugar bom, né? Essa é a verdade. Minha avó, por exemplo, ela hoje mora num povoado, mas ela já morou numa área urbana e ela sente falta da área urbana que ela morou, né? No local mais movimentado ali e tal. Já tem pessoas que preferem, né? Chega numa idade que prefere morar num lugar mais tranquilo. Então, defina onde você quer morar, qual o lugar que você deseja viver, qual o espaço que de fato você vai se sentir melhor. Defina também como que você quer viver, porque, por exemplo, a gente não pretende sair daqui para comprar uma casa própria. Então esse não é o nosso estilo. E mais para frente eu vou contar para vocês, né, esse estilo de vida que a gente tem meio que nômade, né? Eu não gosto muito de falar a palavra nômade porque dá muita ideia de, ai, nômade digital, não sei o quê, morar na praia, ai, trabalhar na praia com notebook, viver em Airbnb confortáveis e tal, sabe, luxo, dinheiro, não tem nada a ver com isso, gente. Nômade é simplesmente aquela pessoa que não tem uma moradia fixa. Então a gente quer viver em vários lugares, né? A gente quer poder experienciar vários lugares. Então esse é o nosso estilo. E mais para frente, se vocês quiserem saber, né, mais sobre, porque nem todo mundo entende esse estilo de vida, mas é um estilo de vida para pessoas que buscam de fato experiência, né, que querem viver livre e prezam muito mais pela experiência de viver do que simplesmente o cotidiano ali, a rotina, que tá tudo bem, né? Cada um vive da forma como acha melhor. Então, defina, escreva onde você deseja, qual seria o lugar ideal. E escrever é uma das coisas que, inclusive, eu tenho um caderno aqui, ó, imenso. Um caderno, sei lá, de quantas matérias, mas esse caderno, eu escrevo nele, sei lá, desde 2000 e... Na verdade, ele era um caderno da época que eu estudava, da época da faculdade. Então, eu terminei em 2018, né, concluí meu curso em 2018, e ele me segue aí por muitos anos e eu escrevo muita coisa nesse caderno, sabe? E eu gosto de escrever no caderno. Então escreva
Coloque aí mais ou menos onde você deseja, qual lugar, qual seria o lugar ideal para você. E o terceiro passo é o que eu falei para vocês, que as pessoas geralmente desprezam, né? Geralmente é, não tem a percepção desse terceiro passo, não vê o quanto que ele é importante na vida de todos nós e em todos os momentos da nossa vida a gente deveria usar, que é a intuição. Sabe aquela coisa de quando você pensa em sair de casa, você tá todo arrumado, você foi convidado para uma festa, super legal, boca livre, tudo free, à vontade, você só vai mesmo no teu trabalho de pagar o Uber, de ir e volta, mas o restante é tudo de graça, 0800. Você tá todo pronto, todo arrumado, todo maquiado, todo, enfim. E de repente acontece de você botar o pé para fora de casa e ter aquela sensação ruim e voltar para casa, tirar a roupa e se enfiar na cama e dormir, sabe? E de repente ter aquela intuição mesmo, aquele sentimento de, ó, eu não vou, não é para eu ir. Então, a intuição, minha gente, é a chave de todas as coisas. É, é por isso que eu prezo pelo silêncio, porque quando você silencia, você consegue ter a intuição muito mais aguçada. E foi ela que me levou para muitos lugares. Então, tudo que eu vivo hoje, até o dia de hoje, ele é baseado na intuição. Até mesmo o fato de estar aqui nessa casa, ele também foi por uma intuição. Só que tudo tem um prazo de validade. Então, por onde a gente vai, existe, no nosso caso, né, que gosta de viver experiências, existe uma validade. Então, aqui, o prazo de validade já se expirou. E eu não quero mais estar. Então, eu venho aguçando dia após dia a minha intuição para todas as coisas. Trabalhos, parcerias, possibilidades de lugares, pessoas, sabe? Então, a gente precisa entender que ouvir a nossa intuição barra Deus, barra universo, barra Criador, barra o que você acreditar em uma força maior, ele é tão importante quanto, sei lá, o ar que você respira, sabe? Então, busque aguçar e treinar e ouvir a sua intuição, que ela é muito, muito, muito importante. Então, nós vamos agora para, atrelado a isso, para o passo 4. O passo 4 que foi uma coisa que eu já utilizava, que era, mas não assim com tanto afinco, né? Hoje eu consigo entender melhor sobre você trabalhar com algo que você seja apaixonado, que você faça até mesmo de graça. Você pode fazer sem que ninguém te pague absolutamente nada. Então, entender quais são as coisas que você faria de graça sem que te pagassem para isso. Eu, por exemplo, eu trabalharia de graça, sem sombra de dúvidas, inclusive se tiver aí hotéis, companhia aérea, enfim, esse vídeo vai ficar registrado aqui, eu acredito que eu não vou tirar ele nunca daqui desse canal, porque ele é um vídeo que eu acredito que é importante, talvez ajude alguém, né, uma, duas pessoas, não sei, mas talvez fale com algumas pessoas. E como vai ficar gravado aí, eu já deixo claro, né, para vocês que eu topo trabalhar de graça, sem problema nenhum, sabe? Eu toparia trabalhar sem ganhar nem um centavo, desde que eu pudesse levar minha família, né? No caso, meu esposo, minha gatinha, em alguns momentos minha mãe, quando ela estiver disponível, para a gente poder viajar, experienciar os lugares, filmar. Eu compro até equipamento novo, dou um jeito, pego, empresto, não sei, mas eu faria sem problema nenhum, desde que tivesse ali a hospedagem, né, a passagem e a alimentação, onde eu pudesse divulgar esses locais. Então tá aqui registrado. Eu acredito que eu faria esse trabalho, mesmo que de graça, porque eu gosto muito de viajar. E outra coisa é a comunicação. Então eu gosto de me comunicar, eu gosto de falar, eu gosto de aconselhar quando me é solicitado, enfim, de dar as ideias, de dar dicas. Eu gosto dessas coisas, sabe? A parte da comunicação é algo que eu gosto muito de fazer. E eu faria também, como estou fazendo agora, comunicando de forma gratuita, mas eu sei que só o fato de poder ajudar uma, duas pessoas, isso já me faz muito feliz, né? Já me deixa muito contente de saber que a comunicação, principalmente hoje, né, no digital, a gente consegue ir por fronteiras aí, né? Tem uma pessoa mesmo que acho que está na França, enfim, e me assiste. E eu fico contente de saber que de alguma forma inspirei, né? Um lugar ali que eu mostrei no interior, um povoado, e a pessoa gostou daquela imagem que eu mostrei ali, talvez tenha inspirado até essa pessoa a morar num lugar que ela. Enfim. Então, são duas coisas que eu faria. Você anota aí quais são as coisas que você gosta, né? Quais são as coisas que você faria mesmo que de graça.
Você também viajaria de graça? Me conta aqui nos comentários, porque eu faria, sabe? Viajaria sem sombra de dúvidas, desde que eu tivesse ali alimentação, passagem, hospedagem e pudesse levar ali, principalmente meu esposo e minha gatinha, para essa viagem. Eu faria, mostraria os lugares com todo amor, com todo carinho, com toda empolgação. Outra coisa, o que eu já estou falando aqui, é anotar. Você precisa anotar todos esses passos, tudo que você deseja, o que te incomoda, o que que você, para onde você deseja ir, é, anotar o que que a sua intuição está falando, o que que a sua intuição está te mandando, o que que você está sentindo que deve fazer, anotar a sua paixão, o que que você faria mesmo que de graça, e também colocar uma meta, né, de quantos dias você quer chegar nesse objetivo. Né? A gente vai ficar passando uns pagodes aqui, hoje é final de semana, então eu tô me desafiando a gravar esse horário aqui, final de semana, viu? Mas é isso mesmo. E em Salvador, o negócio ferve, final de semana, é pagode, tudo quanto é lugar. Então é isso, anota, coloca aí a meta para você, quantos dias você quer sair desse lugar, como eu, 180 dias para sair daqui, quais são os passos que você deve fazer financeiramente, quanto que você deve juntar, guardar ou investir para conseguir aumentar aí esse valor, esse seu capital, né? É, com quanto você acha que consegue fazer essa mudança, quanto de dinheiro, quanto financeiramente mesmo, anota tudo, quanto que você precisa ganhar para conseguir fazer essa mudança. Então é importante fazer, né, tomar essas notas ali para você ter clareza daquilo que de fato você quer realizar, né? As datas, é importante também você saber quando que você quer fazer essa mudança, né? Até quando você suporta ficar nesse lugar que você está ou nessa situação que você vive, né? Então é isso, gente. Esses foram os passos que eu utilizei, né? Vamos juntos ali. A gente vai conseguir sair dessa condição que a gente não quer mais, porque nós ninguém merece, né? Viver e isso adoece muito a gente. Viver numa condição que a gente não quer mais é algo que é adoecedor. Então, se você também tá nesse mesmo processo, já me conta aí nos comentários como está sendo para você viver nesse lugar, assim como eu. Dói, tem dias que é muito difícil, né? Eu queria mesmo gravar um conteúdo ali para vocês, onde não tivesse nenhum tipo de barulho externo. Mas infelizmente eu não consigo, ou eu paro de gravar, né? Ou eu continuo, persisto e vou pedindo calma e paciência para vocês. Logo a gente vai estar num lugar mais tranquilo. Eu acredito sim que isso vai acontecer. Mas por enquanto a gente vai ali, né, passando por. E é até bom que, tipo, é aquela sensação de, nossa, até quando eu parar para ver esses vídeos anteriores, meu Deus, como é que eu aguentei, né? Como é que, né, eu suportei. E é uma coisa minha mesmo, de não, eu mesma não suporto mais. Tem pessoas que vivem normal o seu dia a dia aqui, mas para mim já não dá mais, né? Então, é uma condição, é uma situação minha, né? E eu sei que tem muita gente aí que está passando também pela mesma situação que eu, e esses foram os passos que eu usei para sair da outra vez, e eu estou utilizando esses mesmos passos para sair novamente, tá bom? Então o vídeo de hoje foi esse, e eu espero que vocês fiquem bem.